Bem, pessoal, voltando aqui os vídeos, né? Dando continuidade, então, àquela série de vídeos, né? Que começou com Nietzsche falando dos anarquistas, né? Comparando os anarquistas com os cristãos. E que o Marx faz aquele ataque ao Bakunin, né? No livro do Crítico ao Programa de Gotha. Então, ele pega uma parte lá para fazer um ataque ao Bakunin. Ele está lendo o livro Estatismo e Anarquia dele, né? Demonstra que o Bakunin tem algum equívoco na relação, principalmente da concepção de Estado que o Marx tem, né? Inclusive até a gente leu, tem uma parte que ele fala, o Marx, né, de autogoverno, não sei como é que é a palavra em alemão, né? Eu tenho a sua tradução. Eu vou falar um pouco agora de alguma coisa que eles se encaixam, entendeu? Marx e Max Stirner, sobre a questão do trabalho, sobre a questão do trabalho alienado. Os dois escrevem textos em 1844, o do Marx, que só vai ser publicado em 1932, né? Que são os manuscritos econômico-filosóficos, e o do Stirner, o principal livro dele, O Único e Sua Propriedade. E aí eu vou ler o que fala o Stirner e o que fala o Marx sobre trabalho alienado. Lembrando que os dois faziam parte dos livres, né? Pelo menos associação de pessoas que participavam das universidades, né? Os chamados livres. Eles vão também ser considerados como jovens hegelianos. Depois o próprio Marx, o Engels, Bruno Bauer, Edgar Bauer, entre os Feuerbach, né? Vão participar de jornais, né? Inclusive um dos principais textos do Max Stirner, além do livro dele, né? Que é sobre educação, vai ser publicado originalmente num jornal, na qual o Marx também participava, né? E aí eu vou ler o que que o Stirner fala do trabalho no livro Único e Sua Propriedade e o que vai falar o Marx sobre o trabalho no livro, ou pelo menos que depois vai se transformar em livro, né? Manuscritos Econômico-Filosóficos, lembrando que os dois escreveram isso em 1844. Eu não sei dizer quem escreveu primeiro, mas é muito parecido o que os dois falam. Então, vamos começar pelo Stirner, né? Então, o Stirner vai dizer o seguinte: o operário fabril, que tem de fazer um trabalho esgotante durante 12 horas e mais, foi destituído de toda a dignidade humana. Todo trabalho deve ter por finalidade a satisfação do homem. Por isso, ele tem de ser mestre nesse trabalho, isto é, desenvolvê-lo como uma totalidade. Se alguém numa fábrica de alfinetes de peito se limitar a aplicar as cabeças ou esticar o arame, faz um trabalho mecânico. É como uma máquina. Será sempre um remendão, nunca um mestre. E o seu trabalho não lhe dará satisfação, mas apenas cansaço. O seu trabalho em si mesmo não tem qualquer finalidade. Em si, ele não é uma coisa acabada. O operário trabalha apenas para fornecer a alguém um produto não acabado e é utilizado, explorado por ele. Esse trabalhador ao serviço de outro não pode saber o que é prazer de um espírito culto. O mais que pode ter é um divertimento rude. A cultura é para ele um mundo inacessível. Então, Max Stirner, no livro Única Sua Propriedade, né, que a tradução que eu tenho aqui é da editora Antígona, né, na página 99, diz isso sobre o trabalho e sobre o trabalhador. De que ele é um cara, nesse trabalho da fábrica, ele fica cansado, ele não se realiza, né? Está dizendo aqui que não há nenhuma satisfação, de que ele abre mão da sua liberdade, papapá, né? Mais ou menos o que a gente vai ver agora, o que o Marx diz no livro Manuscritos Econômico-Filosóficos. O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz. Quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão, o trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz somente mercadorias, ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria. E isso na medida em que produz de fato mercadorias em geral. E ele continua.
Essa parte é muito interessante. A efetivação do trabalho tanto aparece como desefetivação, que o trabalhador é desefetivado até morrer de fome. A objetivação tanto aparece como perda do objeto, que o trabalhador é despojado dos objetos mais necessários não somente à vida, mas também dos objetos do trabalho. Sim, o trabalho mesmo se torna um objeto do qual o trabalhador só pode se apossar com os maiores esforços e com as mais extraordinárias interrupções. A apropriação do objeto tanto aparece como estranhamento, que quanto mais o objeto o trabalhador produz, tanto menos pode possuir, e tanto mais fica sob o domínio do seu produto, do capital. Aí ele vai dizer: na determinação de que o trabalhador se relaciona com o produto de seu trabalho como um objeto estranho, então todas essas consequências. Estão todas essas consequências. Com efeito, segundo esse pressuposto, está claro: quanto mais o trabalhador se desgasta trabalhando, tanto mais poderoso se torna o mundo objetivo alheio, que ele cria diante de si. Tanto mais pobre se torna ele mesmo, seu mundo interior, e tanto menos o trabalhador pertence a si próprio. Quanto mais o cara trabalha, menos ele se realiza, segundo Marx. E diz o Max Stirner: todo trabalho deve ter como finalidade a satisfação do homem. Por isso ele tem que ser mestre nesse trabalho. Ali vai continuar. O seu trabalho em si mesmo não tem qualquer finalidade em si. Ele não é uma coisa acabada. O operário trabalha apenas para fornecer a alguém um produto não acabado. Marx e Stirner chegam à mesma conclusão. O trabalho aliena. Quem começou com essa história? Marx e Stirner, né? Quem começou primeiro essa história? O Marx ou o Stirner? Sendo que os dois escreveram isso que eu acabei de dizer em 1844. É óbvio que os dois estão sendo influenciados muito pelo Hegel, mas o que chama muita atenção é a mesma forma de pensar no trabalho aqui. Os dois estão pensando o trabalho como alienante dentro da fábrica. O que a gente sabe é que a discussão do trabalho alienado, para a maioria das pessoas, parte do Marx. Mas o que eu estou vendo no livro do Stirner é que o Stirner também fala isso. Ele fala de um trabalho alienado, de um trabalho que não se realiza, de um trabalhador que perde a sua força ao mercadoria que ele produz, que é a mesma coisa que fala o Marx nos manuscritos econômico-filosóficos. Então é muito interessante, né, que os dois chegassem à mesma conclusão no mesmo ano. O que resta é: quem escreveu primeiro sobre isso? Será que um dos dois copiou o outro? E se isso aconteceu, quem copiou de quem? Bem, era isso que eu queria dizer aqui, né? Mais uma série desses vídeos, né? De como é que as pessoas conversam no século XIX. E aí eu mostrei aqui como é que o Marx e o Stirner chegam à mesma conclusão sobre o trabalho alienado. Os dois escrevendo em 1844. Então era isso, pessoal. Mais para frente a gente coloca outros vídeos. Um abraço a todos e todas.